Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, gravado diretamente aqui da administradora Casa dos Síndicos. Ao meu lado, a doutora Sandra Gever e os nossos convidados de hoje, o Rubem Greco, que é o nosso gerente fiscal e financeiro de condomínios, e a gerente de condomínios, Alexandra Meireles. Nosso assunto de hoje é um pouquinho, não vou dizer que é polêmico, não é isso, né, doutora, o termo mais adequado, mas assim, com bastante atenção para quem está nos assistindo, nossos telespectadores, nossos clientes e também os nossos amigos e parceiros, que é a questão de atenção, como fazer a contratação de prestadores de serviços e como efetuar os pagamentos, não é mesmo, Rubem? É mesmo. Então, fizemos aqui, separamos alguns temas importantes, exemplos para trazer para vocês também. E eu gostaria de começar te perguntando, Rubem, qual é o cuidado que o condomínio deve ter ao fazer uma contratação de uma empresa que vai prestar serviços para o condomínio? Claro que é uma pergunta ampla, né? Existem vários tipos de serviços. Eu vou usar aqui um exemplo que nós temos sempre, todos os meses, enfim, com a rotina da gente, a contratação de empresas de serviços de portaria. Né, que é um serviço contínuo no condomínio, não é uma troca frequente, muitas vezes se faz um condomínio, fica anos com uma empresa de portaria. Qual é o cuidado que a gente tem que ter na contratação e depois mensalmente? Porque o cuidado, ele não é só na contratação, né? Não é só no momento em que eu contrato, o cuidado ele vem mensalmente. Mas ali, o condomínio elegeu a empresa de portaria, fez uma assembleia, levou lá orçamentos, enfim, e elegeram essa empresa X aqui. Qual é o cuidado que o síndico que está contratando esse serviço deve ter, Rubem? Então, primeiramente, quando a gente contrata, né, a orientação que a gente dá quando contrata um serviço de portaria, de limpeza, onde vai ter funcionários alocados lá no condomínio, é que se faça primeiro uma pesquisa da empresa, né, a situação fiscal junto aos órgãos, né, competentes, né, para que se tirem as negativas, para ver se está tudo certo. Né, para ver o enquadramento da empresa também, se ela está enquadrada dentro do serviço que ela pode prestar, né, se o CNPJ também está ativo, toda essa questão legal, né, para ver se a empresa tem condições de exercer esse serviço. E depois, sim, como a senhora falou, mensalmente, né, a gente recebe toda a documentação, vem a nota fiscal, né, para nós, daí a gente examina, faz todo um exame da nota, referente às retenções, conforme o enquadramento da empresa. Tem que vir uma série de documentos anexos, né, porque justamente para ver a situação dos funcionários, a situação fiscal mensalmente dela, para ver quais são os funcionários que estão alocados lá, se a documentação que vem ali é referente àqueles funcionários. A quem de fato está prestando o serviço. Também é importante salientar aqui que cabe à administração do condomínio ter esse controle de quem são os funcionários que a empresa está alocando lá para trabalhar. Vou fazer um tempo. Olha que importante isso que o Rubem disse para nós. Seguidamente, aqui nos próprios eventos que a gente faz dentro da administradora, a Alexandra, nossa gerente de condomínios, também orienta isso sempre. Cuidado com aquele funcionário, a empresa terceirizada que tem lá o porteiro, e o porteiro, de repente, saiu de férias ou houve uma substituição, enfim, troca e não nos avisa. Nós aqui na administradora, nós não temos como saber se de fato aquela pessoa que está vindo a documentação trocou lá no condomínio. Então o síndico, que é quem está no condomínio, ele sabe a pessoa que está trabalhando na sua portaria. É isso que o Rubem quis nos dizer aqui. Trocou a pessoa que está prestando o serviço, avisa a administradora para que a gente no próximo mês possa acompanhar se a nota dessa empresa vai chegar com os documentos daquele que saiu ou se já está atualizada com os documentos daquele que está prestando o serviço no condomínio. Isso é essencial e esse trabalho depende tão somente da contribuição do síndico para a administradora. É muito importante. De ausência do funcionário, né? Mesmo sendo férias, algum acidente, enfim, qualquer ausência do funcionário, replica a administradora essa situação para que a gente consiga, o setor, né, fiscal, consiga visualizar as notas e a documentação se realmente está de acordo com a realidade do condomínio, né, do local. E seria porque às vezes o síndico tem aquela ideia assim, a empresa terceirizada, não preciso me preocupar com isso, né? Eu já contratei uma empresa terceirizada para eu não ter incomodação com empregados próprios do condomínio, então eu não vou dar importância para isso, a empresa já mandou a pessoa que vai ficar no lugar, a pessoa que vai substituir, e não é tão simples assim, tem que estar sim sempre acompanhando para que a gente possa fazer essa conferência também. Eu até quero fazer uma correção do que eu falei, eu disse assim, depois da assembleia, até sugiro que antes, né? Sim. Quando vai, ideal, que faça antes até. Eu até tenho aqui na minha mesa, junto comigo, além dos convidados, são também 2 síndicos, né? A doutora Sandra também é síndica, o Rubem também é síndico, então eles sabem disso. O ideal é até, me corrijo aqui, que seja
antes de levar para a Assembleia, escolheu lá 3 empresas, pede para o nosso setor fiscal, o Rubem, que é o nosso gerente fiscal e gerente financeiro de condomínios, vai fazer todo esse levantamento, enfim, para saber se está apta essa empresa a concorrer na Assembleia. E aí, então, se faz a votação naquela que realmente atende às necessidades do condomínio, mas que já foi feita a avaliação, uma pequena correção. Muito importante. Doutora, uma coisa também importante, que muitas vezes o síndico ele busca o preço, o valor do serviço. E, na verdade, o valor eu acho que é o segundo momento. Primeiro, verificar a qualidade da empresa, claro, da prestação de serviço, mas também como essa empresa está enquadrada, como essa empresa está, se essa empresa está apta a exercer aquele serviço. Antes de submeter à Assembleia a aprovação dos orçamentos. Também é muito importante, porque normalmente quando vem essas propostas, ali vem a referência, né? Os condomínios. Isso, que o síndico também faça essa fazer consulta, um contato. Ligue, né, para os condomínios. Às vezes até são condomínios vizinhos, dá para fazer uma visita, saber se está contente com a portaria, se está satisfeito. Também. Conhecer se a empresa tem tempo de mercado também, se é sólida, né? Isso. Faz total diferença. Complementando as informações aqui prestadas e muito bem colocadas pela nossa gerente, a Alexandra, o contrato, depois que vai ser firmado com a empresa, ele vai ter vários requisitos que têm que ser preenchidos pela empresa e, no caso, se não apresentados, vai passar pela nossa análise e nós vamos apontar e orientar que tem esses detalhamentos. Mas o que foi colocado aqui, que antes de submeter à Assembleia, essa empresa apresente todas as suas negativas e, principalmente, traga para conhecimento do síndico o contrato social e o seu enquadramento. Por quê? Porque vai se saber também se aquela pessoa que está lá na frente contratando, dialogando com o síndico para oferecer aqueles serviços, ela é realmente um representante legal da empresa e se depois, porque é com ele que vai haver a contratação. Então, nesse primeiro momento, também a apresentação desse contrato social atualizado, né, Rubens, porque pode haver alterações, tem que ser apresentado. E depois de aprovado, como a Alexandra disse, sempre nós recomendamos, não é o melhor preço, e sim o melhor trabalho a ser executado. Então, uma empresa que não está enquadrada corretamente, como a Alexandra nos colocou aqui, e isso poderia ser avaliado também pelo setor fiscal, ela pode até ter um preço reduzido, mas isso pode depois trazer consequências. E que não vale a pena a economia feita. A economia é feita. Não vale a pena. Essa questão dos funcionários, também muito bem posta pelo Rubem, é que o funcionário, ele presta serviço lá no condomínio. Quando vem a nota fiscal para a administradora, no caso para o setor fiscal, ele vai conferir os documentos dos empregados, porque isso lá no contrato que nós vamos orientar o síndico, que assine um contrato desta forma, vai estar lá a obrigatoriedade dessa empresa apresentar essa documentação, que é CFIP, contra-cheques, contra-cheques, vale transporte, vale refeição, a guia de pagamento do Fundo de Garantia, da Previdência Social. Dos funcionários que efetivamente trabalharam e prestaram serviços. Então, isso é o que a Alexandra e o Rubens nos colocaram, que se o síndico não avisa que não é mais o seu Mário, mas sim o seu João que está lá, não há como aqui fazer essa conferência. E essa documentação tem que ficar nos balancetes, tem que ficar anexada aqui, para que no futuro, se houver alguma reclamatória trabalhista ou que o valha, que o condomínio tenha como comprovar que ele efetivamente fiscalizou a empresa, que ele exigiu a documentação necessária, né? Então, por isso se faz essa importância dessa documentação a ser apresentada. Eu quero registrar que, obviamente, na condição de auxiliar de administração, a gente não decide isso pelo condomínio. A gente, essa é uma orientação que a gente dá para os clientes, mas que às vezes acontece de alguns síndicos acabarem autorizando pagamentos, porque de fato a gente sabe que existe a questão de conhecer a pessoa que está na portaria, enfim, ficar, se eu não autorizar agora vai atrasar o pagamento dele, enfim. Então acaba acontecendo no dia a dia algumas situações em que são liberados pagamentos. Isso não é uma questão aqui da administradora, isso é de qualquer administradora. Acontece de alguns síndicos que mesmo com essas orientações vão liberar pagamentos, e é importante que tenha consciência do que às vezes a gente acha que está fazendo um bem, porque o seu João lá da portaria é uma pessoa bacana, ele é mesmo, de fato ele é, a gente não está dizendo que não, mas quando a gente é chato, porque às vezes alguns síndicos falam assim, mas vocês estão sendo, o pessoal da empresa está reclamando que vocês estão criando empecilho para pagar.
não é empecilho, é uma questão de segurança, na questão de auxiliares de administração, cabe a nós dar essa orientação, mas a decisão final de como será feita, se vai ser feito todo esse acompanhamento, enfim, é o síndico quem vai fazer isso, porque ele é o mandatário do condomínio, nós somos auxiliares de administração. Essa é uma orientação básica que a gente faz, né? Quando há contratação, a gente orienta, depois mensalmente a gente controla conforme, daí então a decisão do síndico de que forma ele vai dar prosseguimento naquele controle também. É importante a gente destacar isso, né? Porque se há no contrato, né, doutor, essa exigência e o síndico... Não, e o importante é ter no contrato. Abre mão de que seja apresentada a documentação, aí a questão é com o síndico, doutora o que Sandra, não orientamos. A doutora Sandra representa o nosso departamento jurídico e aqui na administradora, os nossos clientes, quando contratam ou têm interesse em contratar uma empresa, eles têm a condição de encaminhar o contrato para a doutora Sandra, que representa o departamento jurídico, para que ela faça uma análise. Se essa cláusula não consta no contrato, a doutora Sandra sempre sugere que conste no contrato, justamente para dar segurança para o condomínio. Por isso que também é importante fazer o envio da análise para os setores qualificados. O departamento fiscal e financeiro, o departamento jurídico, não é tão simples quanto parece. Enfim, eu achei aquela empresa de portaria que é muito boa, ela tem 5, 6 condomínios aqui no bairro, eu conheço eles, o pessoal é legal, gente fina, eu vou contratar porque está tudo certo. Envolve muito mais do que isso, muito mais do que isso. Uma análise jurídica bem feita, uma análise fiscal, financeira, para depois, então, a gente pensar em contratação, né? É bem importante, porque não é tão simples como parece, né? A própria questão dos recolhimentos, Rubem, qual é o cuidado que a gente tem que ter com as notas dessas prestações de serviço, assim, quando chega aqui na administradora? Porque às vezes o prestador vai lá, ele emite uma nota, né? E aí o valor final que vai se pagar não é esse, porque tem impostos em cima. Exatamente. Sempre tem que ver o enquadramento que a empresa tem, né? Por exemplo, a gente tem o MEI, que é o microempresário individual, que ele não pode... Isso a gente já fala de serviços diversos, né? Diversos. Isso, que esse enquadramento não pode prestar serviços nem de portaria, nem de limpeza, que tenha funcionários, porque tem uma série de características esse enquadramento, né? Então, ele tem um faturamento, ele só pode ter um funcionário, ele não pode prestar certos serviços. Então, isso é muito importante que a administração do condomínio tenha ciência disso, né? Porque isso pode ocasionar problemas futuros, né? É comum um condomínio contratar uma empresa enquadrada no MEI? De limpeza, principalmente. Limpeza? De limpeza. Um prestador de serviço que vai fazer um conserto no telhado também poderia ser MEI? Poderia ser MEI, só que aí é importante salientar que o MEI tem um detalhe, né? Ele tem uma retenção, obrigatória, de 20% para a Previdência Social, que esse recolhimento é feito pelo tomador, no caso o condomínio, não o prestador. Né? Então, se ele cobrou 1.500 para fazer o serviço, vai custar 1.800. Exatamente. Então, é muito importante que antes de fazer essa contratação, se tenha o esclarecimento, se tenha que vai ter este acréscimo. Até porque se o serviço é um serviço de valor considerável, ele é levado para uma assembleia, para uma aprovação, às vezes o condomínio não tem caixa, vai ter que fazer o quê? Uma chamada extra de valores e ele vai chamar o valor daquela nota, do serviço que foi apresentado. R$15.000, mas na verdade vai custar R$18.000. Que nós estávamos falando, e aí, se o condomínio não tem dinheiro, já gera um déficit aí de 3.000 e aí começam as questões que dificultam depois a administração nos meses seguintes. Que é o que nós estávamos falando anteriormente. Né? Às vezes se avalia pelo valor apresentado do serviço, muitas vezes depois o custo vai ser maior para o condomínio. Né? Por causa dos tributos, né? No orçamento, normalmente, o prestador de serviço coloca o valor do serviço dele, o valor que ele que ele quer receber, digamos assim, e não coloca os valores dos impostos. Então, é interessante fazer essa análise antes de contratar por causa disso. Após a análise, o síndico tem condições de evidenciar se aquela empresa, se aquele valor realmente, de fato, vai ser o orçado e não o a mais, que seria os impostos, né? Doutora, eu reitero o que eu coloquei antes. Tem que ser encaminhado para o setor fiscal, o contrato social da empresa, os enquadramentos, para que o setor fiscal oriente. E o valor de orçamentos ou feitos, eles têm que constar lá se o valor é bruto, se o valor é líquido, se contém está contido ali os impostos ou não. Isso é de suma importância. É verdade. Para você que está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre a questão de contratação de prestadores de serviço, formas de pagamentos, retenção de impostos, enfim. Nós vamos fazer um intervalo agora e voltamos em breve. Obrigada.
Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, estamos retornando. Nosso tema de hoje é sobre a questão de pagamentos e contratações de prestadores de serviços. Eu tenho aqui comigo nossos convidados de hoje, que é a Alexandra Meirelles, nossa gerente de condomínios, e o Rubem Greco, nosso gerente fiscal e financeiro da empresa, e a doutora Sandra, que sempre me acompanha aqui no programa. Nós estamos falando, então, sobre a questão de orientações dadas aos síndicos de como cuidar, ter cuidado nas contratações, enfim. E aí me ocorreu no intervalo aqui aquela questão que às vezes acontece. O síndico contrata a empresa X para fazer um pagamento, para fazer um serviço no condomínio. Em determinado momento, o diretor, o gerente, o empregado dessa empresa faz um contato com a administradora e fala: olha, esse mês tu pode fazer o meu pagamento na minha conta pessoa física, enfim. Seguidamente, essas questões ocorrem, né? As questões, os motivos são os mais diversos e a gente não vai entrar no mérito disso aqui. Mas é legal eu fazer o pagamento, mas assim, Rubem, Alexandra, ele é o diretor da empresa, tá lá no contrato social que ele é o diretor da empresa. Então, assim, qual é a orientação nesses casos, assim, Alexandra e Rubem, assim, que a gente reitera tanto para os nossos clientes quanto para quem está nos assistindo? Cuidado em fazer um pagamento para quem não é de fato a empresa. É não fazer o pagamento, porque depois a responsabilidade ou se for buscar a garantia do pagamento, tu não tem como comprovar que foi feito para a empresa, mesmo que seja um familiar ou uma pessoa indicada, que faça parte da empresa, indicada pelo dono da empresa. Pago foi, essa é a questão. Sim. Pago foi. Só que, para isso que existe um contrato, para isso que existem disposições legais dizendo que o pagamento deverá ser feito no dia 5, na conta X ou através de um boleto. Então, para isso que existem as disposições contratuais, senão não teríamos um contrato. Poderíamos todo mês combinar como fosse o pagamento, né? Por isso que é importante assim, não se faz pagamento diferente daquilo que está no contrato. Mudou, não pode mais ser naquela conta? Ok, então vamos fazer um aditivo do contrato, enfim, vamos negociar como vai ser as novas cláusulas, se vai mudar somente isso, enfim, registra isso, não faz assim, aí mês que vem agora volta para fazer naquela conta. Então tem que ter bastante cuidado com isso, porque a nossa rotina aqui no dia a dia não são raras vezes que isso acontece. Né? A conta, doutora, tem que ser a conta jurídica da empresa, do Exatamente. CNPJ da empresa. Esse é o pagamento correto a ser feito. Uhum. Rubem, pudesse assim avaliar na questão assim de demandas do dia a dia do setor, assim, onde tu percebe que não é dificuldade, mas assim às vezes resistência, né, dos síndicos assim não digo acatar porque é muito forte, né? Mas assim, ouvir as nossas orientações de pagamentos, enfim, onde tu percebe assim que são coisas que acontecem com frequência, assim, a tua dificuldade maior, assim. A nossa orientação sempre que quando se faz uma contratação ou enfim se faz um serviço, independente do tamanho do serviço, né? Que os pagamentos sejam feitos sempre através de nota fiscal. Uhum. Né? Claro que, como nós já conversamos, dependendo do famoso recibo. Exatamente. Sim. Ou através do recibo de pagamento de autônomo, né? Que é o RPA. Uhum. É claro que no pagamento de recibo autônomo também tem a questão do recolhimento, das retenções, né? Que são os 20% que cabe ao tomador, que seria o condomínio, e se desconta os 11% que é da Previdência para quem está prestando. Né? Então, a nossa orientação sempre é essa, que não se faça pagamento em recibo avulso, às vezes vem simplesmente uma autorização por escrito, né? Isso é muito complicado, né? Depois, no caso de fiscalização... Eu acho que tão só por essa questão legal, como o Rubem aqui está colocando, o nosso gerente, mas também pela questão eu acho que de transparência na própria administração do síndico, né? Como eu disse no bloco anterior, temos 2 síndicos à mesa aqui, então a gente sabe a importância que é quando tu está numa assembleia geral, ordinária, aquela de prestação de contas, que tu deve prestar contas, quanto é mais tranquilo tu ter a nota fiscal. Exatamente, teu balancete composto de notas fiscais, não é um recibo. Né? Não quer dizer que o teu recibo não é legal. Não é isso que estamos dizendo, mas fica mais transparente, até por uma questão de cobrar também a garantia de um serviço prestado. Como que eu cobro se eu vou ter um recibo feito manualmente? Não tem como eu cobrar. Né? Daqui a pouco a gente não sabe se aquele serviço contratado foi entregue o que de fato foi contratado. E vamos precisar ter uma demanda judicial, por exemplo, doutora. Sim. Vamos buscar quais são os documentos, então, que provam essa contratação, que foi pago. Pá, chega ali um documento, aqui. Não fica bacana.
Né? Então, assim, não só pela questão legal, mas pela questão de transparência também na gestão do síndico. Enfim, o ideal é que seja sempre uma nota fiscal. Doutora, exemplificando o que aqui foi colocado até agora, um exemplo de uma prestação de serviço de R$10 mil. Se for pelo MEI, como o Rubens já nos colocou, paga-se, o condomínio tem que pagar mais 20%, mais R$2 mil, né? Que é a contribuição tributária que tem que ser feita pelo condomínio. Se for um RPA de R$10 mil que o prestador recebe, o condomínio vai recolher os mesmos R$2 mil e mais 11%, ou seja, mais R$1.100. Então, vejam que tem diferença de valores. E isso tudo... Se contratar uma empresa pelo Simples, por exemplo, com nota fiscal, o condomínio não vai ter nenhum tipo de acréscimo. Vai pagar os porque 10 as retenções mil... são de responsabilidade do vai pagar os R$10 mil. Exatamente. Então, por isso, essa importância de que aqui estamos falando, e a Alexandra e o Rubens nos colocando, desta verificação antes da contratação de qual o enquadramento dessa empresa, desse prestador de serviço. Parece simples contratar um prestador de serviço, mas não é, né? E depois tem outro problema, doutora. O que o síndico faz? Leva para deliberar em assembleia, foi lá acordado e deliberado, aprovado uma contratação e um gasto de R$10 mil, e o gasto depois é quanto? 12, foi 13, o que eu disse 100. anteriormente. Aí cria um déficit no caixa, o condomínio começa a ficar negativo, aí vai para a assembleia, mas quando o condomínio está negativo, se a gente fez a chamada extra do valor do serviço que foi contratado, o que se gastou a mais? E aí começa o problema. Então, né? isso não é de má fé, né, não, doutora? De forma de boa alguma. fé, mas de é a forma falta de conhecimento. Nosso papel questão. aqui é não somente reiterar para os nossos clientes as nossas orientações, mas para quem nos assiste também. Aqui o nosso papel, porque nós somos especialistas nisso, trabalhamos só com a administração de condomínios, então assim, o nosso dia a dia é esse. E a gente sabe que, de fato, esse é um problema, tanto é que optamos por fazer um programa especial com esses esclarecimentos. Não estamos aqui com a intenção, né, doutora, de esgotar o assunto, né, mas para dar algumas dicas que a gente considera aquelas mínimas, né? E esclarecimentos. Para que o síndico se perfectibilize na sua administração, busque mais segurança ainda para a sua gestão. Perfeito. Rubem, se a gente pudesse assim, fazer um feedback do que a gente conversou aqui para quem está nos assistindo, nossos síndicos, telespectadores, enfim, assim, pudesse pontuar a tua experiência como gerente fiscal financeiro. O Rubem também já foi consultor de condomínios aqui na administradora, então ele tem bastante conhecimento, tanto do lado de lá quanto estar em assembleias, como a Alexandra tem, que é a nossa gerente aqui, está conosco há mais de 18 anos, muitas assembleias no currículo já, né, Alexandra? Então, nós estamos bem acompanhadas na mesa, né, doutora? Com certeza. Mas, Rubem, pudesse dar uma dica nesse sentido, assim, fechamento para nós, cuidado para quem nos assiste, não só os nossos clientes, de forma geral, assim. Então, como nós conversamos no início, o cuidado é quando se vai fazer uma contratação, né? Ter o cuidado de fazer a pesquisa da empresa, ver qual é a situação dela, ver realmente se aqueles serviços que o condomínio... Antes da assembleia, né? Antes da assembleia. Antes da assembleia. Se realmente a empresa vai ter condições de prestar aquele serviço que o condomínio precisa, né? Aquilo que ele quer. Depois, como nós colocamos, feita a contratação, depois de ter sido feito todo o exame do contrato pelo jurídico, isso é muito importante para o síndico se resguardar, né, de qualquer problema que possa... sentir seguro com a contratação. E quando for fazer os pagamentos, a mesma coisa, né? Se fazer seguro daquilo que está se pagando, que está tudo certo, que está tudo correto com aquilo que está vindo, documentação dos funcionários, como a gente já falou. Se for uma empresa de fazer de reforma, de pintura, tem a questão também do seguro, se a empresa tem, aquelas questões de segurança que vai instalar, né? Vai como a gente disse, conforme o tipo de serviço, aí tem uma orientação diferenciada. Tudo isso tem que né? estar no contrato, de acordo né? no contrato. De acordo com o contrato. Entrega de EPI, essas questões também, né? E complementando o que o Rubens está falando de suma importância, é que no contrato seja especificado que o pagamento só será feito mediante a emissão de nota fiscal com os devidos documentos e no CNPJ da empresa, conta bancária no CNPJ da empresa. Também com relação a outros detalhes que seja esclarecido no contrato, o tipo de contratação. Por exemplo, uma prestação de serviço de pintura, como o Rubens comentou há pouco, qual o tipo de tinta, qual a marca, especificar
tudo detalhadamente. Garantias, né? As garantias, e isso traz uma segurança para que depois se possa cobrar da empresa aquilo que foi contratado. Eu acrescentaria, inclusive, um calendário de dias trabalhados, também, né? Que é essencial, um calendário de dias, porque para a gente poder depois aplicar aquela penalidade em caso de atraso, para poder realizar, executar um serviço de pintura que a gente sabe, se chove por uma semana, fica suspenso o serviço. E aí como que tu contabiliza para saber, pois, mas eu estou atrasado um mês porque nesse mês choveu 20 e poucos dias. Então, se tu tens um calendário que tu acompanha diariamente, é mais fácil. E o contrato ser agregado a ele um cronograma de obras. Para pintar X metros quadrados, o valor é tanto. Mais um pouco, e assim detalhando que depois fica tranquilo para fazer a conferência. O assunto é muito bom, realmente, muito bom. Eu quero agradecer aqui a presença, então, do Rubem, nosso gerente financeiro e fiscal, Alexandra, nossa gerente de condomínios, doutora Sandra. Nosso próximo programa nós vamos falar também sobre as questões, envolve um pouco as questões de RPA e contratações. Vamos falar com o departamento pessoal, mudanças da reforma trabalhista, enfim, não perca o nosso próximo programa. Muito obrigada.